Na hora da compra, você sabe fazer as melhores escolhas? Você não se deixa levar pelas emoções na hora de comprar? De acordo com a economia tradicional, convencional, o homem é um ser racional. Então ele é capaz de fazer as melhores escolhas possíveis. Mas veio a psicologia e falou: "Cara, isso é racional?" E viu que o homem era dotado de emoções, sentimentos, de desejos, e isso influenciava nas suas decisões de compras. Então veio a economia comportamental para tentar entender como que as emoções influenciam nas decisões de compras das pessoas e por que você coloca as emoções na frente do racional na hora de comprar e acaba prejudicando a sua vida financeira. E essas interferências são chamadas de vieses comportamentais. E hoje eu vou falar sobre 4 deles para ajudar vocês a se conhecerem melhor e a se controlarem antes de fazer compras por aí. O primeiro deles é o efeito ralo ou manada. Quem nunca comprou alguma coisa só porque os colegas, os amigos, a vizinha comprou também? Às vezes você nem precisava daquele item e comprou só porque as outras pessoas estavam comprando. Antes de seguir o que as pessoas vêm comprando por aí, a gente tem que pensar: é necessário? Eu preciso desse item? Qual que é a utilidade dele no meu dia a dia? E às vezes, se a gente não encontrar utilidade nenhuma, não tem por que comprar. Então, não julgue os produtos só pelo que as pessoas ou porque as propagandas dizem, porque as propagandas querem te vender mesmo. Então, julgue você e veja a utilidade que aquele produto vai ter na sua vida. O segundo viés é da heurística do afeto. Quem nunca foi numa loja e se deparou com um vendedor tão bom, mas tão bom, que você acabou comprando o produto sem antes pesquisar em outras lojas, em outros sites? Ou o contrário, você foi numa loja, precisava comprar um produto, já tinha pesquisado até, o produto daquela loja era o melhor, era o mais em conta, e o vendedor era tão chato que você desistiu de fazer a compra. Da mesma forma, tem uma marca que eu gosto mais, uma loja que eu compro só nela, ou uma que eu não entro nem à prova de bala. E o que significa isso? Que eu tenho impressões afetivas gravadas no meu cérebro. E quando eu consulto esse arquivo afetivo, eu encontro lá informações positivas e negativas sobre coisas, pessoas, situações. E aí eu uso essas informações para tomar minhas decisões de compras. E mais uma vez eu deixo de lado a racionalidade. O terceiro viés é o da ilusão de controle. Quem nunca gastou o 13º em abril para comprar o de Páscoa, sendo que nem sabe se aquele dinheiro vai entrar? Ou quem joga bets ou jogo do tigrinho e que ganhou uma vez e acha que vai ganhar. Então, mesmo que esteja perdendo, continua jogando porque acredita que vai recuperar aquele valor. Isso não existe. O viés da ilusão de controle, como o próprio nome diz, é quando nós superestimamos o controle que nós temos sobre os resultados das nossas ações. A gente acha que tem mais domínio, mais controle do que realmente tem. As pessoas que possuem esse viés costumam se arriscar muito mais do que devem. Isso porque elas acham que têm o controle da situação e que se algo ruim acontecer, elas vão conseguir resolver. E o quarto viés é o viés do ponto cego. É aquele que eu vejo a minha vizinha comprando um tanto de coisa, chegando com caixa de sapato todo dia, mas não paga a conta de luz. E eu, ao invés de olhar para mim, fico olhando o erro dos outros. Então eu não vejo as decisões financeiras erradas que eu tomo. Ou seja, eu vejo as decisões financeiras erradas do vizinho, mas eu não vejo as minhas decisões financeiras. Então eu não consigo fazer uma avaliação do meu comportamento e continuo tomando sempre as decisões erradas. E aí, você se identificou com algum desses vieses? Conta pra mim aqui nos comentários. Um beijo, tchau, tchau!